Oi, oi, concurseiros, oi, concurseira, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde vocês têm a oportunidade de conhecer aqui a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com a Luara, que foi aprovada no concurso para oficial e soldada da PM do Pará. Muito bem-vinda, Luara, e para a gente começar Obrigada. para a gente começar nosso bate-papo, queria que você se apresentasse para o pessoal, tá? Falando aí o seu nome, a sua idade, se você não se importar, é claro, onde você mora atualmente e a sua área de formação e as colocações em que você ficou aí nesses dois concursos. Bom, eu me chamo Luara Vitória, eu tenho 24 anos, eu sou de Imperatriz, no interior do Maranhão. Eu fui aprovada, né, para o cargo de oficial e para o cargo de praça na Polícia Militar do Pará. Com relação ao cargo de oficial, ainda não saiu as posições, né, da segunda fase, mas tem um pessoal que mexe com Excel, né, que já mostra uma prévia, e aí eu fiquei em 57. E na de soldado, eu não lembro muito bem minha posição, mas também não foi ruim. Nas duas provas eu consegui fazer 80% do percentual, então minha posição foi boa. E qual a sua área de formação, Luara? Eu estou no 10º período do curso de Direito, eu estudo na Universidade Federal aqui do Maranhão, Que legal! e estou esse ano. Nossa, que bacana! E conta pra gente por que que você decidiu ingressar no universo dos concursos públicos ainda antes da sua formação. No meu 6º período, eu decidi entrar para o universo dos concursos públicos por causa da segurança financeira que isso poderia me oferecer no futuro. Eu nunca desejei advogar, eu não acreditava que eu me sairia tão bem, então eu comecei a estudar e no processo, estudando, eu comecei a pensar um pouco mais sobre a carreira policial e amadureci essa ideia e depois eu gostei, eu comecei a me identificar, a pesquisar mais sobre a atuação e aí eu comecei a fazer concurso para a carreira policial. Interessante. E como era a sua rotina? Como é na sua rotina de estudos? Você que faz direito, que é já um curso complexo, na federal ainda, né? A gente sabe que poucos candidatos, poucos alunos de universidade federal conseguem se dedicar a atividades extras, né, que envolvem, que não sejam na universidade. E como foi que você conseguiu conciliar tudo isso? Foi bem cansativo, né? Eu estagio no Ministério Público, daqui do estado do Maranhão. Então, o meu horário é de 8 às 12. Então de lá, de 8 às 12 eu fico lá. Quando eu chego ao almoço, às 2 da tarde eu começava a estudar. Uhum. E eu faço exercício físico, eu faço academia. Então, por volta das 4, 5 horas eu vou para academia e à noite tem aula. Geralmente eu tentava acordar mais cedo para tentar fazer pelo menos uma hora líquida antes de ir para o estágio, porque isso já me ajudava a ter um pouco mais de horas de estudo ao longo do dia, né? Então, às vezes eu acordava às 5 da manhã, não toda vez, porque alguns dias eu ficava mais cansada, Uhum. mas durante a semana eu tentava acordar todo dia às 5 da manhã para fazer pelo menos uma hora líquida, né? Eu conseguia estudar mais em feriados e nos fins de semana, né? Porque tinha mais tempo livre e eu poderia organizar minha rotina da melhor forma. Ah, então você estudava de segunda a segunda. De segunda a segunda, eu tinha poucas poucas folgas. Às vezes eu me dava algumas folgas, né, passava um dia sem fazer nada, porque eu preciso. Eu conheço meus limites, eu nunca fui a pessoa de ultrapassar todos os meus limites e estudar muito muito cansada. Quando eu sentia que eu estava muito cansada, eu ia dormir. Eu tentava tanto estudar da forma correta, quanto descansar da forma correta, sabe? Nos meus dias de descanso, eu realmente descansava, me distanciava um pouco das telas, buscava fazer atividades que me davam um pouco mais de prazer, como ver um filme, ler um livro. Eu sempre gostei muito de ler, correr, eu gosto muito de fazer atividade física também. Então, eram coisas que me ajudavam a me manter no processo. Mas, no geral, era de domingo a domingo mesmo, porque essa vida de concurseiro, né, a concorrência é cada dia mais difícil. Não, e é bacana você trazer pra gente a importância desse respiro, né, durante a preparação, porque realmente o corpo não aguenta, né, ficar só estudando, se dedicando aos estudos 24 horas. E como era a sua rotina exatamente? Você disse que estudava de manhã, você lembra quantas horas líquidas você tinha em média por dia ou por semana? Por dia, eu conseguia fazer 3 ou 4 horas durante a semana. Nos finais de semanas e feriados, eu conseguia fazer de 6 a 7.
Depois das 7 horas, eu sentia que não rendia mais, sabe? Tão bem quanto. Às vezes eu conseguia fazer 8, porque tem dias que a gente fica mais animada, né? Nos finais Sim. de semana. Mas de segunda a sexta era 3, 4 horas, nos finais de semana, 6, 7. E era o que eu podia fazer com o meu tempo, né? E eu sempre priorizei estudar bem. Eu queria estudar atenta ali para pelo menos compreender o conteúdo, né? Não precisava aprender de primeira, mas compreender sempre foi o meu foco principal. E você teve quanto tempo de estudos, Luara? Você pegou pós-edital ou você estava estudando antes mesmo do edital ser publicado? Antes do edital, eu já estudava para concurso. Eu estudo para concurso. Quando eu fui fazer essa prova, eu já tinha 1 ano e meio estudando para concurso. Mas, desde o início da faculdade, eu sempre me dediquei. Eu já entrei no curso com essa mentalidade de que eu quero esse curso, eu vou me formar, então eu preciso ser a melhor, independentemente da área que eu for escolher para atuar. Então, eu sempre tive essa maturidade, assim, com relação a estudos, né? Mas eu comecei a focar, de fato, em concurso público no sexto período. Né? E aí eu fiz essa prova no nono, né? Agora eu estou no 10º esperando ser chamada para as outras fases. E conta pra gente como é a Luara como aluna concurseira. Pelo que você está trazendo aqui pra gente, você é aquela aluna CDF que sempre teve ali o prazer em estudar, ou eu estou enganada? Assim, na escola eu não era tão estudiosa assim. Na escola eu era bem mediana. Na verdade, eu ficava de recuperação algumas vezes, principalmente em matemática, porque não era o meu forte. Na faculdade, eu comecei a me cobrar mais com relação a isso. Porque eu sempre acreditei que a vida profissional começa ali na sala de aula. Você não começa a sua vida profissional depois que se forma. Porque os contatos que você vai conseguir é justamente com seus amigos ali da faculdade, são com seus professores. Então, eu tive essa maturidade desde o início para compreender, né? E eu sempre gostei muito de pesquisar sobre formas de estudar, porque como eu não tinha um hábito, eu precisava desenvolver, né? Então eu pesquisei várias técnicas e fui aplicando ao longo do processo para conseguir ser um pouquinho mais disciplinada e ter um êxito no que eu estava tentando fazer, né? E você pode compartilhar com a gente qual foi a técnica que você desenvolveu, qual foi a que você melhor se identificou? Eu gosto de estudar por ciclos, Hum. né? Por ciclos de estudo. Então, o ciclo é nada mais que uma lista das matérias que você tem que estudar, né? E aí você vai fazendo 1 hora cada uma delas e descansa 10 minutos. Meu Pomodoro era esse, era 1 hora e descansava 10 minutos e estudava por ciclo. A minha revisão, eu tenho um problema de esquecimento, eu sou muito esquecida. Cara, você me Ai, fala uma coisa nossa, aqui hoje, pensei que você me fala fosse uma coisa eu. aqui hoje, amanhã eu já esqueci. Então, eu tenho noção das minhas dificuldades. E então, durante a semana eu estudava conteúdos novos e sexta, sábado e domingo eu buscava revisar, porque isso me ajudava a manter o conteúdo sempre fresquinho na mente. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente eu comecei a aprender melhor depois que eu comecei a revisar assim. Eu não consigo fazer aquelas revisões de 7, 15, 30 dias que muita gente faz, né? Mas aí eu vi que dessa forma eu conseguia me organizar melhor. E eu usava um aplicativo, ainda uso, né, porque ainda estou estudando, mas uso um aplicativo para controlar quantas horas de estudo que eu tenho, as matérias que eu estou estudando. Na hora de fazer questões também, eu sempre anoto qual que é meu grau de acerto em cada conteúdo. Então, geralmente, eu imprimo algum edital que tem as matérias que eu tenho que estudar sempre, e eu vou anotando, nesse conteúdo eu estou fazendo 80% de acerto, nesse aqui eu preciso dar uma melhorada. E aí é isso. Eu acredito que estudo, na verdade, é muito sobre autoconhecimento também, né? Você Sim. tem que ver suas fragilidades e você tem que trabalhar com elas. Eu não acredito que existe uma fórmula mágica, né? Esse foi o método que deu certo para mim, né? Que foi um ciclo, revisão todo fim de semana, fazer muitas questões, porque quem é esquecido tem que fazer muitas questões, não tem jeito. Resuminhos também, eu amo resumos, eu tenho os meus, eu sempre produzi o meu material para conseguir acompanhar ali o que eu estava fazendo. E conta pra gente por que que você escolheu estratégia, por que que você chegou, como você chegou até o nosso material e por que você decidiu ficar, estudar aí para esses concursos em que você foi aprovada. Eu descobri estratégia em 2021. Na época eu estudava para tribunais e foi aleatoriamente, para ser bem sincera. Eu vi estratégia, eu pesquisei mais sobre, eu perguntei para amigos se eles se tinham, e aí eu acabei adquirindo o curso, né, para o Tribunal de Justiça do Tocantins, que era o concurso que eu ia fazer na época, e isso me ajudou bastante
a ter conteúdos, né, com base, eu usava mais os PDFs, eu achava os PDFs bem completos, e me ajudou muito a ter uma base para resolver questões Ah, depois. interessante. Então, você utilizou todas as ferramentas. Você utilizou tanto PDF quanto videoaula, questões. A sua preferência, pelo que você disse, aí é pelo PDF mesmo, né? Eu gosto dos dois, na verdade, depende muito do dia. Nos dias que eu estou muito cansada, mais cansadinha, assim, eu prefiro ver videoaula, porque eu sinto que é o que eu posso fazer no momento, né? Mas quando eu estou mais descansada, eu estudo por PDF. Mas é bem misturado, assim. E teve algum conteúdo, Lu, que você teve muita dificuldade nesse edital? Como foi que você contornou essa dificuldade? Nossa, aquela parte de direito penal militar e de processo penal militar, eu tive um pouco mais de dificuldade, porque eram matérias que eu ainda não tinha estudado. Então, eu fui aprender elas depois do edital. Então, foi uma correria, porque eu tinha que ver muita coisa. E foi um período que eu me esforcei muito. Depois dessa prova, eu fiquei muito cansada. Eu falei, eu vou ficar uma semana parada, porque eu não aguento mais. E foram as matérias que eu mais tive dificuldade. Mas, no geral, eu tenho uma base boa em constitucional e isso me ajudou porque aí eu ia fazendo algumas comparações, né? Às vezes ia resolvendo questão, via uma coisa ali ou outra que eu não achava constitucional e aí acertava fazendo esse casamento, né, entre as duas áreas, né, entre o direito penal militar e a Constituição. Então, eu acredito que o direito também ele é uno, né? Então você vai Uhum. fazendo ali uma análise e aí você pode encontrar uma lógica por trás. Entendi. E, Lu, você veio de escola pública, você estudou em colégio particular, sua base ali no ensino, né? Você já é de universidade pública. Mas ali antes disso, você teve uma base boa que você considera que foi aí primordial também na sua preparação, ou você teve que começar do zero? Não, eu acredito que eu tive uma base boa. Eu estudei numa escola muito boa. Minha mãe sempre trabalhou muito para tentar manter tanto eu quanto meu irmão em escola particular. E isso eu agradeço muito a ela, porque me ajudou. Eu não sou perfeita em português, mas eu tenho uma noção. Então, quando eu fui estudar para concurso e fui estudar português, eu já não fui ali perdida. Eu Sim. fui sabendo algumas coisas, tendo noção e ia só ajustando, às vezes, conteúdos. Tem alguns conteúdos que eu só revisava mesmo, não precisava aprender novamente. Então, a minha base foi muito boa, assim, na escola. E nessa trajetória aí de concursos públicos, você já identifica aí quais foram os seus erros, seus acertos? Se você quiser deixar aqui como alerta para o pessoal um erro que você cometeu e você quer deixar aqui, né, como alerta para o pessoal, ou então algo que você fez e acha que acertou e quer deixar como dica também, fica à vontade. Um erro que eu cometi, que eu acredito que eu cometi, foi com relação a resumos. No início eu tentava anotar tudo, sim, tudo. O professor falava, bom dia, bom dia. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Não faz isso, porque muitas informações ali vocês não vão nem usar, vocês estão só perdendo tempo. Então, eu recomendo fazer anotações pontuais e quando for resolver questões, aí vocês colocam na frente, tal coisa é importante. E eu acho que um acerto muito que eu tive desde o início é contar as horas que eu estudo, né? Eu sempre tive esse controle de colocar um cronômetro ali para contar quantas horas eu estou estudando e colocar isso numa tabela para ver quanto que eu estou rendendo, sabe? No mês, no ano, na semana, porque isso me ajudava a materializar a minha produtividade e aí eu poderia olhar se eu realmente estava dando o meu máximo ou se eu estava fingindo que estava dando, né, meu máximo. Então, é uma dica que eu dou, eu acho que todo mundo tem que fazer isso, que é anotar quantas horas você estuda e calcular direitinho. Não fica ali acreditando que você está dando o seu máximo sem você conferir se de fato está dando o seu máximo mesmo. Bacana. E Lu, para a gente encerrar agora o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os concurseiros que estão na caminhada aí em busca da aprovação no concurso público dos sonhos. Aliás, antes da gente finalizar, eu queria saber se você vai continuar estudando ou vai aposentar a caneta agora. Olha, eu acho que durante o curso de formação eu não vou conseguir estudar tanto quanto eu queria, mas eu planejo continuar estudando, planejo um outro cargo, né? Mas eu ainda estou me descobrindo, sabe? Primeiro eu vou Sim. viver essa aprovação, vou aproveitar, vou conhecer mais dessa área, né? Mais do que eu já tinha pesquisado, mais do que eu imagino, por enquanto. Mas eu planejo continuar estudando para
né? Quem sabe conseguir algum outro cargo, se posteriormente eu quiser continuar estudando. Ah, o conselho que eu dou é paciência, gente. É paciência, persistência. Não é fácil, só a gente sabe o quanto que é difícil você estudar ali num dia que você está cansado, mas vale a pena, né? Vale a pena. Só isso. Vale a pena, é isso. Lu, Vale a pena. parabéns, viu, pela sua Obrigada. aprovação. Se você continuar estudando, e você vai ser aprovado, eu tenho certeza disso. Eu espero que você volte aqui no nosso canal mais uma vez e que eu tenha o prazer de mais uma vez te entrevistar aqui para o nosso canal, tá? Tá certo. Obrigada, Letícia. Imagina. E para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados dos mais diversos editais de concurso público. E se, assim como a Luara, você quer ser aprovada, aprovado, né, no concurso público dos seus sonhos, acesse o link do nosso material. Ele sempre vai ficar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.